pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast do Instituto Espiritualistas Apômetras. Eu, Richard Seno, com essa galera. Jorge, seja bem-vindo, Jorge Marques. Boa tarde, bom dia ou boa noite, onde quer que estejam e o horário que estejam assistindo. É Jorge Rodrigues, Jorge Marques. O Marques Rodrigues. É o título. Muito bem, muito bem. Mais um podcast, nós aqui do Espiritualistas Apômetras. Mari Veríssimo, seja bem-vinda. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente, trazendo reflexões acerca das nossas vivências. Será que é a galera do Apocalipse? Já estamos sendo chamados já? Pois é. Magda Vamos preparar Silva. uma linha. Uma linha. Já é o quarto programa que a gente faz, né, Mari? Nesses temas, né? Que poucos têm coragem de falar, mas, né? A gente traz aí um entendimento. Né? E ainda não é o fim, né? E ainda não é o fim, mas nem falamos o título ainda, mas é pra galera já, quando nos vem aqui, já sabe o que esperar, né? Oi, Magda. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para falar de um tema super interessante, né? Que geralmente abala e nós já estamos tarimbados como sendo o quarteto do Apocalipse. O pessoal já tá vendo. Os cavaleiros do Apocalipse. Já tá vendo no enunciado, né? O nome, a chamada do nosso podcast. A humanidade chegou ao fim na reflexão de que não se há nada mais a ser feito por esta humanidade. Mas a gente entende que, como falou, está posto, né? A Mari falou, que é os tempos do fim dos tempos para alguns, mas essas coisas não teriam como ser diferentes, já que reverbera o que a humanidade traz no seu íntimo. E aí vai, com certeza, acontecendo as coisas e não é de imediato. Mas antes da gente introduzir esse tema com os nossos participantes, nossos amigos, nossos parceiros, nós vamos falar da Clínica Ciência da Alma, da Karim Bevonese, nossa amiga parceira, que também participou e participa, né, dos trabalhos e do podcast. Nós queremos aqui fazer essa chamada para você, que está em todo o Brasil, porque ela também atende online, para que você agende essa consulta. É ciência e espiritualidade unidas para seu bem-estar integral. Promova a harmonia do corpo, mente e espírito. Agende, então, sua consulta com a Karim Bevonese, nossa amiga parceira. É isso aí, pessoal. Muito bem, Jorge. Começando, então, com esse tema. A humanidade chegou ao fim na sua concepção ou não? Bom, se a gente pensar como humanidade nesses momentos, que é a humanidade de terceira dimensão, ou seja, nos corpos físicos que nós estamos, essa humanidade vai chegar ao fim. Porque o planeta está evoluindo. E assim como nós, a humanidade, também vão evoluir. Mas enfatiza isso daí que você falou. Então, esse corpício... Esse corpício que nós temos vai se tornar Lulu. Brincadeira, não vai se tornar Lulu. A tendência é que nós evoluamos, assim como o planeta também evolua. Né? A gente já discorreu sobre isso, a criação do planeta, as fases que ele passam e que nós também passamos e que nós estamos vivendo um momento mais denso, mais difícil que humanidade e planeta estão vivendo. Ou seja, que é de provas e expiações. Tudo vai acontecer e não vai tardar. A gente já está vendo isso. Né? A gente já está no quarto programa falando disso e, como a gente comentou, não é o fim ainda. Cristo fala, quando ouvires de guerras, rumores de guerras, não será o fim, será apenas o princípio das dores. Fome, pestes e tantas outras coisas, a gente já está vendo isso. Isso já tem anos, desde antes da Segunda Guerra, isso já acontece. Né? Fome, a humanidade vive em questões de fome, né? De pestes, de doenças, desde que o mundo é mundo. Né? Mas é assim, a tendência é que evolua justamente quando o momento for mais crítico, que a gente, né, tá no fundo do poço, olha para cima e fala, opa, tem uma saída.
Vamos buscar essa saída, todos juntos. E eu acho uma coisa bem importante dentro disso que o Jorge está falando, que quando nós falamos em temas apocalípticos, geralmente as pessoas pensam assim, vai ser um dia tal, na hora tal, num momento tal. E uma atenção que eu acho que as pessoas, nós temos que dar a essa questão é que todos os dias a gente tem visto muitas coisas acontecendo que já tem uma referência com todos esses tempos, né, que nós estamos vivendo. Quarto programa que a gente falou desses temas, né? E vocês três, vocês estudam. Para as pessoas nos comentários, a gente quer furar bolha também, não só os nossos amigos ficarem falando. Os pastores evangélicos, padres, são assim, convidados também, caso caia e fala quem é essa galera, a comentar também, porque não é uma disputa aqui, é a busca de um entendimento, de uma compreensão. Mas algo que eu estava pensando quando você estava falando, Jorge, que a gente tem falado coisas que nós lemos, que nós estudamos, e é pontual. Por exemplo, nós estamos no mês de outubro e novembro, né? Mas a galera vai ver esse podcast aí, conforme, né, for chegando até eles, com as suas buscas, exatamente no dia, ou um dia depois, do ataque de Israel mais incisivo no Irã. E isso é uma escalada espetacular, né? Não sabemos o que virá. É interessante, nos estudos que a gente fez, a gente foi fazer uma análise do porquê que existe essa animosidade naquela região há tanto tempo, né? E uma das conclusões que a gente chegou, muitas pesquisas que foram feitas, é que essas guerras, o pessoal vai lembrar, quem leu a Bíblia, de quando Javé, né, ou Jeová, o nome que quiserem dar, ele pedia que Moisés entrasse nas cidades, matassem todo mundo, mulheres, crianças, deixasse apenas as jovens para serem abusadas, depois cortar-lhes a cabeça. Quem que eram essas pessoas? Quem que era esse povo? Justamente os que estão agora como terroristas. Não são terroristas, eles estão defendendo a ideologia deles. E quem que eram justamente os povos que foram que invadiram? Os israelenses. Então, essa animosidade, inclusive com o ataque nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, são apenas repercussões de que já foram feitos há muito tempo atrás. A gente não faz ideia. Eu não era nascido na época. Uma proposta reencarnacionista, exatamente, né? Nessa linha de pensamento. Quem não acreditar da reencarnação não vai entender. Não vai entender. Não vai entender. Essa é sempre quando a gente vai conversar com alguém desses temas, primeira pergunta que eu, pelo menos, faço. Você acredita na reencarnação? Não, não acredito. Então tá bom. É difícil entender. Não vai ter como dialogar. Certa vez eu ouvi um comentário a respeito dessa questão, né? Dessa guerra milenar, né? Que as pessoas que participam ali, que são treinadas para aquele conflito, quando elas desencarnam, elas continuam fazendo a mesma coisa. Então, elas não conseguem diferenciar a realidade do plano 3D e a realidade da quarta dimensão. Ó, o clima está tão denso lá que, assim, esses médios que têm uma mediunidade mais ostensiva, não conseguem também perceber, porque começa a passar inúmeros seres e não dá para você saber se é da guerra aqui na 3D ou do conflito que continua na quarta dimensão. Na quarta dimensão. Então, assim, é aquele ciclo. E quem não está lá, foi para o continente africano. Dificilmente alguém vai sair. Africano, América Latina, né? Que também são aqueles desde a Segunda Guerra Mundial, desde a Primeira Guerra Mundial, a espiritualidade está fazendo um laboratório. A reurbanização também. Exatamente, uma reurbanização em pequena escala para que pudesse chegar nesse momento que é de grande escala. Então, aqueles seres... E planetário. Exatamente. E aqueles seres que estavam, né, naqueles momentos, os mais arrigados no mal, foram aqueles que foram reencarnando na América Latina, na África, eu esqueci outro... Acho que é na Austrália. Austrália, isso. Austrália. Então, aqui por isso que nesses lugares a situação é complexa. O Brasil é tido como berço do mundo, a pátria do Evangelho. Por que isso?
porque a gente recebe todo mundo de braços abertos. Não. Não importa a ideologia dele. Aqui tem todas as nações. É como que a gente estava conversando, que o Richard deu assim, uma luz pra gente, como Cristo fez. Ele deu um checkmate e ninguém percebeu. É. Né? Fala daquilo lá que a gente conversou, Richard. Foi muito bacana. Numa visão macro, né? A gente estava conversando nos bastidores de que a proposta, diante de vários livros que trazem que seres de outros orbes que vieram para cá foram degradados, rebeldes. E a proposta de Cristo, o quê? Eu também, você também? nós, né? Nós, Não, né, que vai nós, degradar. com certeza, todos nós. Nós que viemos para cá, então tínhamos um modus operandi, que é o que a Mari falou também, nessa escala de que o espírito morre em guerra, ele continua guerreando, reencarna e esse ciclo nunca acaba. Mas com a proposta de Cristo de trazer seres de diversos mundos, como o Guardião Vatabi nos fala, ele tem uma palestra dele, né? Quando, através do médium Robson Pinheiro, ele trouxe para um grupo, falando que havia hoje mais de 30 e já houve mais de 50, 60 raças. E a nossa reflexão foi que o grande ser que trouxe esses povos para cá foi Cristo. E ele fez de uma estratégia, ele usou de uma estratégia que poucos conseguiram acessar, porque com essa mixigenação que houve e que há aqui, né, a cada instante, ele conseguiu tirar o extrato melhor, a nata desses seres e trazer o amor, trazer uma nova forma de enxergar a vida e a evolução. Então, esse DNA, essa experiência, ela já deu certo. Ainda há os rebeldes, aqueles seres que ainda não aceitam e que não entenderam. Mas a proposta de Cristo, ela se concretizou. Ao passo, quando esses seres vieram para cá, essa miscigenação de tantas raças, e nós conseguimos extrair o melhor. É só nós pegarmos grandes exemplos da humanidade. Chico Xavier é um deles, Calcutá, outro, Siddhartha Gautama, Mahatma Gandhi. Eu gosto de citar o Rubem Alves, porque é um cara espetacular, né? Talvez não se equipare a estes, mas é um ser muito genuíno, é um ser que nos traz também uma proposta, uma reflexão de humanidade. Então, foi isso. Então, nesse contexto, Cristo conseguiu, sim, ter sucesso na experiência. E tanto é um sucesso que a gente percebe o quanto esses seres que lutam contra essa bandeira crística, eles estão, assim, desesperados, né? É literalmente como se estivessem vivendo os últimos momentos de ação nesse nosso campo, né? Porque foi dada a última oportunidade, que agora que a gente está no ápice da transição planetária, os portões foram abertos a partir dos anos 1950. Então, assim, reencarnou aí uma leva de gente que estava há mais de 100, 200 anos, até 300 anos, lá na zona umbralina. E aí liberou, você pode ver que famoso tudo liberou geral. depois da década de 50, só foi num crescente, em especial a violência, né? Então, é muito complicado isso. Só que agora tá passando a peneira. Uhum. Então, se você não entrar numa sintonia mais elevada, Lulu. Vai virar Lulu. É uma revolução, né? Uma revolução interna, emocional, íntima e que reverbera. A Mari é fã dos pets, todos nós somos, tem até o nosso Francisco de Assis aqui. Ai, que lindo. Mas assim, gente, é para que a gente não desanime da humanidade. Mari, você viu lá o menino, aquela criança de 9 anos que cometeu, né, aquele ato? É o que você está falando, é esses espíritos que vêm, né, como última oportunidade, e a rebeldia deles, ela vai ser colocada para fora. A gente lamenta 100%, né? Sim. Não quer ponderar, mas só quer colocar a informação por que isso acontece. Né? Assim, a gente tem que considerar aí a linhagem do espírito, né? Então, assim, esse espírito você olha para a criança, é uma criança. Não, ali é um espírito velhinho, cruquinha, teimosinho, cheio de manias. Cheio de manias. Então, assim, a gente tem que ir na contramão disso, né?
Então, quando você leva para a criança a posse responsável do animal, no meu caso, eu trabalho esse tema com as minhas crianças, você ouve, quando eu crescer, eu vou me tornar uma guardiã da natureza, uma guardiã da Amazônia. Você entendeu? Mas por quê? Porque tem um adulto ali que está consciente do que está fazendo e está orientando. No caso dessa criança, tem o histórico espiritual, mas também tem o ambiente em que ele convive, Sim. né? É porque a referência para a criança, para nós todos, né? Faz assim, grandemente influencia. Porque se de repente você, e hoje em dia eu acho que isso, principalmente para vocês que são professores, vocês têm esse contato muito maior com essas questões e tendo esse conhecimento espiritual, eu acho que isso fica muito mais claro para a gente, né? Porque, para vocês, porque você vê a falta de referência, porque às vezes os pais são extremamente perdidos, desconectados, e o que a criança tem dentro daquele lar? Né? A criança tem a violência, a criança tem desinformação, e assim, se chega uma informação, já é uma informação completamente desconectada da realidade, então é uma bola de neve, né? Depende muito, né? Porque assim, minhas crianças, por exemplo, elas foram chamar a atenção de uma outra professora. Elas vieram me contar o fato e eu falei, o que vocês vão fazer com isso? A gente pode falar com a professora? Eu falei, pode falar com a professora. Porque eu orientei as crianças a não tirar nenhuma flor da natureza, né? Então, a gente tem a área verde na escola. Falei, não, expliquei que tem vida, que sente dor, enfim. A gente confabula um pouco para contar para a criança. E aí, eles não tiram os hibiscos que estão lá. Eles vão na quadra, brincam, sobem, mas ninguém tira. Quer brincar? A natureza é generosa, ela nos dá. Pega o que está no chão, faz a sua saladinha, faz o seu bolinho, decora, pega o que está no chão, não retira o que está na árvore. Então, venho trabalhando esse conceito. Aí, a criança da outra professora foi lá e tirou a flor. Peguei uma... Porque eu trabalho com eles também o conceito de você ser guardião, né? Guardião do amigo, guardião da escola, guardião da natureza. E aí, a criança foi lá e veio falar comigo. Eu falei, mas ela não é minha criança. O que você acha que a gente tem que fazer? Pode falar com a professora? Pode. Juntou 3, foram lá, bateram na professora e falaram, olha, não está certo arrancar a flor da árvore. Não pode, está errado. Foi lá e falou para a professora, e a professora depois veio me contar. Eu falei, então, mas é uma orientação que eu dou das crianças não retirarem. Então, assim, você vê a criança falando, não mata a formiga. As minhas crianças falam, não mata a formiga. Você vê, e assim, a importância desse momento, porque você trabalha com crianças de anos iniciais, né? Exatamente. Então, essa referência é muito forte para a criança. É muito forte. Ontem mesmo teve uma que veio, ele matou a formiga! Você vê? Então, assim, tudo no ser humano depende do que é ofertado para ele. Depende do que ele tem acesso. Então, assim, a humanidade ainda tem jeito. Só depende de cada um de nós fazer o seu papel. Tá trabalhando aí em cima da ética, da moral, do autoconhecimento, né? Valorizando. Minhas crianças conhecem a história do rancho dos gnomos, dos ursos. Eles conhecem tudo, porque eu levo isso. Só que, assim, o que é... É uma coisa minha, é do meu perfil. Eu coloquei isso dentro. Porque você pode trabalhar as questões da natureza e eu trabalhei essa questão do foco da posse responsável, né? E eu acho bem bacana esse trabalho que você está mencionando pelo seguinte, você vai plantando a sementinha que, lógico, está germinando e elas tendo esse conceito que, assim, delas, a partir de uma atitude, de um comportamento delas, vai refletir no todo, né? Exatamente. E aí isso faz aí grande a gente diferença. entra com o nosso amigo... Greg! E nós... optamos por estar lendo um pouco a respeito, né? E o Greg, ele traz um conceito bem interessante, né? Que é um conceito que, para nós que temos, assim, conhecimento de meio ambiente, né? Tem a visão holística, né? Tem a Gaia e tudo mais.
E o Greg, que Greg ele é um... Braden. Braden, né? Braden, acho que é isso. Ele traz... ele é um escritor americano, né? Pesquisador. Ele já escreveu vários livros, né? Entre eles, em que a gente teve acesso ultimamente foi o Efeito Isaías e a Matriz Divina. Então, ele traz para nós que tudo está interligado, né? Então, a Matriz Divina seria uma malha de energia toda interligada, seria um holograma, na verdade, né? Ele traz o conceito de holograma para definir que tudo está interconectado, interligado e que tudo que está na Matriz Divina está em nós. Nós somos parte do todo, né? Nós somos essa projeção. O fractal do todo. Nós somos essa projeção do todo, esse fractal. E assim, então a organização e o caos do universo está em nós. Está em nós. E aí, para nós refletirmos sobre isso, ele também pontua as questões das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos, que isso acaba reverberando nessa malha e interferindo no processo. Que as nuvens, né? Os correntes de pensamentos superiores, Pietro, o balde, Exato, nos traz fala. muito forte isso, nessa linha do efeito Isaías, né? Onde nós podemos mudar a repercussão de um acontecimento que já estava programado. Jesus falou muito disso também, né? Mas uma das referências que faz menção a isso é que sejamos o fermento que leveda a massa toda, dando qualidade, né? E que não fiquemos omissos perante como você está fazendo lá na escola, né, Mário? Perante algo que a gente entende não ser mais viável, não é? Não ser correto até. Então, a gente já está mudando, né? E esse termo, a humanidade chegou ao fim, é uma provocação. Porque se as pessoas estiverem pensando que terá chegado mesmo ao fim, sim, é assim que vai ser. E talvez no contexto dela, na vida dela e familiares, né? Porque ela mesma não vai fazer nada para mudar. O entorno dela, Sim. a família dela, né, Magda? E, por exemplo, nesse efeito Isaías, é justamente isso que você está falando. Ele mostra para a gente, aí ele começa contando a história que foram achados manuscritos, né? Numa região do Mar Morto. Uhum. E aí ele cita muito os essênios nesse livro. E aí ele vai dando para a gente uma perspectiva, e é bem alentador isso, né? Que você tem possibilidades de mudar o curso da história. Então, quando ele fala da questão da oração, ele cita bastante a paz, como que você projeta essa questão da paz. Porque, às vezes, as pessoas falam assim na oração, eu desejo que aconteça isso. Ele fala assim, não, você já tem que ter uma projeção de que isso se efetivou, que isso aconteceu. Então, assim, dentro de todo esse caos que a gente vive, quando você percebe que há possibilidades de você mudar o curso da história, né, da sua história, do seu entorno, através do seu sentimento, do seu pensamento, das suas emoções, da energia que você coloca nessas questões, eu achei, assim, alentador esse livro, gostei muito. É como o sermão profético, né? Ele é um mapa do como a gente tem que agir para chegar nesse momento que nós estamos vivendo, conscientes de que o que tem que acontecer vai acontecer. Porque isso que está acontecendo não é a primeira vez aqui na Terra, sim. Mas é um processo que existe em todos os planetas, todos os universos que a gente faz na ideia, que passa por esse momento. Uns, talvez com um pouco maior de entendimento, têm um pouco mais abreviada a situação. Por que nós estamos vivendo essa situação mais pesada? Porque nós ainda estamos vivendo nossa infância, como se fosse o nosso primitivismo. Que o que é importante é o ter, é a matéria. A matéria vai ficar, gente. O que vai é a essência. O que vai voltar é a essência. A matéria não vai voltar. Essa matéria não volta. Ela volta num outro
de uma outra forma, um outro corpo. Vamos que- combinar? Melhorada. Melhorada, porque é essa que é a tendência, Pelo esse que é o menos objetivo. espera-se, Que né? a gente vai melhorando a cada reencarnação. É. Né? Mas os corpos também. Sim, tudo vai evoluir, não tem como ser diferente. Né? Tanto é que o Greg ele E o- fala muito dessa questão que com essa evolução reflete no DNA que vai refletir no todo, né? É, por isso que nós estamos na quinta raça, né? O Homem sapiens sapiens, né? E então as outras humanidades, né, Jorge? não existe mais, né? Uhum, Então, exatamente. desde acho que da década de 2000, né? Desde o ano 2000, que começou a ter 2000. uma leva de espíritos que estão reencarnando, mas que estão em corpos melhorados, porque houve uma ativação no DNA. Os novos homens. Os né? novos homens, né? Houve uma ativação no DNA. Então, assim, o Greg, ele vai falando dessa questão, ele enfatiza bem a questão da gente fazer uma conexão através da oração. Sim. O livro é bem interessante, né? Porque ele trata de espiritualidade e ciência moderna. Ele consegue fazer um paralelo entre as pesquisas mais recentes, desde a época de Isaac Newton, né? A lei da relatividade com Einstein, né? E a física quântica. Ele consegue trazer experimentos de que a ciência está fazendo para provar como que as coisas funcionam no universo, né? Aí ele fala do éter, teve uma pesquisa sobre o éter, né? Existe ou não existe, a ciência ficou tentando provar e depois abandonou o estudo, aí depois retomou. Porque não é palpável, né? Então. Não é Que não é palpável, não se acredita, né? Tem Então, que aí- ver, tipo São Tomé, preciso ver para crer. Exato. A gente tem o filme Efeito Borboleta, né? Que é bem Sim. famoso. Bem E lembrado. tem a série Sense8 também, né? Nossa, é fabulosa essa série. E, Essa eu não achei. e tá, assim, muitas pessoas, elas estão refletindo. Se a gente pegar os evangélicos, por exemplo, eles não vão concordar também em algum aspecto. Se você tem o pré e o pós-tribulacionista e o pré-tribulação, que vai entender que ele vai ser tirado antes, a igreja vai ser tirada antes. O pós, que é depois. E aquele que estiver no momento vivendo a tribulação, que ele vai fazer alguma coisa. Vai ser salvo, vai salvar alguém, mas a gente fica muito nisso, né? Eu serei salvo antes do pior acontecer. Quando estiver acontecendo, eu serei retirado. Ou no final de tudo, eu serei salvo. Eu queria que vocês colocassem a opinião de vocês, então, dizendo como que vai funcionar isso. Nessa parte que a gente já tratou de ajuda, de reformulação, de reurbanização, de degredo. A Magda já falou que quer ir, né, Magda? Eu vou. Você vai. Estou Já- decidida. as passagens já estão compradas. Não, a passagem de ida. É a passagem. E assim, eu não desisti da minha. Mesmo depois, nós conversando, e até eu assisti uma aula do colegiado que o Robson fala assim. Vocês não vão se meter em encrenca desnecessário, né? Desnecessariamente. Querendo dizer, não vá. Ele falou assim, porque às vezes você vai lá, vai querer ir, vai passar um perrengue lá do outro lado. É. Aí eu falei, ai, meu filho, agora Já é comprei a tarde passagem, não demais, tem como já cancelar. tá tudo ok, vamos ver o que eles decidem, né? Porque certamente os meus pedidos ainda estão em análise. Mas se você for, você vai chegar como chefe, mandando. Será? Já é uma coisa boa. Já tenho que fazer um treino na imposição de voz, né? Para ser mais incisiva nos comandos. Mas e aí, nesse momento, a gente não tem a visão só física, visão espiritual, do campo astral, na batalha, no campo de batalha. Jorge, nesse momento, ele é afetado por essas informações? Agora ferrou. Israel, Irã, eleição americana, questão geopolítica. Como que você consegue se harmonizar e se equilibrar, Jorge?
Bom, afetados todos nós somos, né? Uma notícia dessa pega todo mundo de surpresa. Lógico que não é de surpresa, né? Porque os acontecimentos vêm evoluindo a cada dia mais, né? A gente está vendo... 2080 fala disso. E ele enfatiza, né, que ia piorar, né? Exatamente. Os próprios guardiões do Atap... O que ele fala no livro 2080, Jorge? Sobre isso. Sobre isso? Seguinte... A gente tem que tocar nas religiões, não tem jeito, né? O mais que me chamou bastante a atenção foi uma reunião que tem um bate-papo entre evangélicos, um pouco mais conscientes, sobre a ascensão de determinadas correntes religiosas ao poder, se misturando junto com a política, né? E a tal da política, a religião salvacionista. Isso. Né? Não tem religião salvacionista. A gente tem consciência disso. Esses caras que estão atualmente no poder, eles já, aliás, que foram degradados, né, que os dragões, eles deixaram uma programação para os seus asséculas. Alguns não precisa citar, foram degradados. Um foi capturado, né? Isso. O dragão número 1, eles dizem que ficará até o final, para ver. Para ver, exatamente. É o único que ficará, exatamente. Os outros já foram. Né? Então, pode dar nomes? Pode. Não, vamos falar situações. A gente vê diversos governos atuando contra a humanidade. Esses são aqueles que ficaram para cumprir a programação deles. E os agêneres. Os agêneres. Existe 16 agêneres, que aí fica para um outro podcast, mas isso. Kardec já falava de agêneres e tem um livro que se chama Agênere, do médium Robson Pinheiro com o espírito Angelinácio. Fantástico. Leia. Ele vai mostrar onde essas entidades, né, eles atuam. Então, se a gente não abrir os olhos para o que está acontecendo, nós vamos ser tragados no mesmo barco. O que é importante que eles mostram nessa bate-papo deles é que a inércia deles permitiu com que chegasse a esse caos. Então, vamos tomar isso para nós também, né? A nossa inércia, graças a Deus a gente já teve um pouco mais de consciência, fez com que a gente chegasse nesse caos. Que os guardiões falam sempre. A intervenção pode vir, mas desde que haja a resposta humana. O que nós estamos respondendo? Ô Jorge, desculpa cortar, mas é que você me fez pensar aqui, cara, que eu estava dizendo pré-tribulação, que alguns irmãos evangélicos pensam. É muita hipocrisia, né? Porque eles ajudam o caos, a bagunça, e não, você tirado antes de resolver? Pelo amor de Deus. Não vai. Que sacanagem, né? Risca o fósforo, joga. Isso, exatamente. Né? Não vai. Faz sentido isso? É justo isso? Se fosse assim, imagine aquele povo que tá, crianças, vamos falar das crianças que morrem nas guerras. Eles são melhores do que as crianças? Eles não falam que as crianças são ser salvos? Porque eu sou da igreja de Cristo. Porque eu sou da igreja de Cristo. É brincadeira, né? Não, gente revolta. E é isso que eles também passam por uma programação mental, justamente para colocar em prática o projeto das trevas, criando essa religião salvacionista. Todo mundo quer ser salvo. Eu quero ser salvo. Todo mundo quer ser salvo. Mas nós estamos fazendo isso para ser salvo? Tudo aquilo que é desfragmentado, né? Que vem com uma visão separatista, não é lei crística. Não é lei crística. Então, quando as pessoas estão brigando entre si, a lei crística está passando lá em cima e você não entra na sintonia, cara. Não entra na sintonia. Então, você entra naquela que está mais densa, que está aqui. E a espiritualidade, os governadores do nosso sistema, né? Como que é? As consciências crísticas. Não, tem outro que o Richard sempre fala. Qual? Solares. Agora... A gente tem os amadores, que Ramatiz traz, os anjos do karma, que é do plano mental, as consciências crísticas, né? Podem ser sinônimos até. Não, do Conselho do Sol.
dos conselheiros que se reúnem, que assim, Jesus não toma decisões. São os da Bíblia, no Apocalipse, são os sim, os anciãos. 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 São os 24 anciãos que Exatamente. o Apocalipse traz. Então, eles se reúnem para decidir o que fazer com a humanidade, né? E nos oferta. Por exemplo, a gente pode falar dos ceifadores. Por que os ceifadores estão vindo? É para dizimar a humanidade? A intenção. Não é essa, nunca foi. Então, mas Não é Lógico que essa. pelo projeto das trevas é incutir o medo, né? Trazer aquela coisa de, gente, a gente precisa se apegar a alguma coisa. E Então, aí que vem a mas religião salvacionista. É assim, a sombra vem e causa o caos. A gente E sabe... também trabalha para a ordem. Também. Interessante isso. Causa o caos. Que nem a gente sabe que o vírus, ele veio das trevas, né? Ele foi... houve uma sintonia com quem estava pesquisando aqui e uma sintonia com as trevas e criou o vírus. Uhum. A intenção é dizimar a humanidade. A espiritualidade superior para aproveitar esse contexto histórico. E já tinha também na programação para ter o desencarne em massa, para fazer a separação do trigo e do joio, coloca essa situação para a humanidade para ver como ela reage. Se ela reagir de maneira positiva, indo para os caminhos da fraternidade, da solidariedade, ao nosso quanto energético eleva, dá um salto. E aí a espiritualidade consegue fazer as intervenções. Mas para isso nós precisamos mudar o nosso modus operandi, nossa maneira de pensar, os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque a sombra ela está trabalhando para trazer tudo aquilo de negativo, E a gente tem que porque nós somos sombras também, né? Nós somos luz e somos sombras. Nós temos que buscar o equilíbrio. E, nesse equilíbrio, fazer a nossa ascensão. Como o Gandalf lá no Senhor dos Anéis. Exatamente. O Mago Cinza. Por que ele deixou de ser um Mago Cinza e se tornou um Mago Branco? Quando isso aconteceu no roteiro? E o Mago Branco se tornou um Mago Cinza. Né? Quando isso aconteceu no roteiro? Quando ele olhou para a sombra, Mago Negro, né? olhou para a sombra dele, enfrentou o medo dele, né? Que ele caiu lá naquele abismo, lutando com a criatura, e ele ascendeu, ele superou aquilo e ascendeu e se tornou um mago branco, né? E a criatura nada mais é que era a sombra dele. Exatamente. Eram os medos que ele tinha. Exato. Justamente quando... Eu lembro quando eles estavam entrando na caverna, quando começou aquela iluminação, aquele fogo, ele já ficou todo apavorado. Né? E aí saiu correndo, tudo tal, e ele não tinha como escapar, porque era a sombra dele, era o medo que ele tinha. Ele tinha que enfrentar ele. E nesse medo dele, dessa ascensão dele lá, ele conseguiu, né, dar o salto que a humanidade precisa dar. E você, Magda? Então, mas eu acho assim que dentro disso que nós estamos conversando, uma coisa interessante que a gente vai percebendo no ser humano em geral, nós mesmos que fazemos parte de tudo isso, é que as pessoas elas buscam hoje quem resolva os seus problemas. Exatamente. Então, esse comodismo que a gente se coloca, né, que assim, porque isso, você lidar com suas sombras exige um esforço, é um enfrentamento, é uma batalha de você com você mesmo. Então, por exemplo, teve a questão do vírus. Todos ficamos em casa, todos tivemos oportunidade de rever uma série de questões. Ficamos em casa para enfrentar as nossas próprias sombras. Tanto é que a gente viu uma série de separações de pais, filhos que não se conheciam, né? Que tentaram se conhecer, né, nesse momento. Conviver, né? Aí não conseguia conviver. Então, essa questão do comodismo da humanidade, que está esperando que venha um salvador da pátria que resolva todos os nossos problemas, né? Então, talvez essa dificuldade de nós passarmos para uma nova etapa seja justamente essa. Você não queira lidar com as suas próprias sombras e você ainda fique esperando alguém que venha resolver seus problemas.
Então, as pessoas, assim, elas não se deram conta que elas têm que enfrentar os próprios BOs dela, né? Não pode deixar para o próximo, não pode relegar isso, assim, Deus virá e provirá as minhas questões. Não, meu filho, se olha no espelho, é você com você, né? Então, eu acho que essa batalha que as pessoas têm que ter consciência. E hoje nós também vivemos uma questão que as pessoas estão muito distraídas, né? Distraída, você fala com o entretenimento, aí tem a ver com busca supérflua, celular, internet. Também. Esse bichinho aqui é algo que, às vezes, eu falo, né? E nós somos isso, né? Você fala assim, eu vou ver um negócio aqui rapidinho. Você olha para o relógio, já deu 1 hora, 2 horas, e você está lá. Eu digo que é o 8º corpo hoje. Porque nós temos 7, na apometria o celular é o 8º. Eu vou tacar um pouco de fogo no parquinho, porque eu gosto disso. Diante disso que a Magda falou, tem uma série de livros que a gente já comentou a respeito, que é a Política das Sombras, o Partido, o Golpe e a Quadrilha, que tem delinea exatamente qual o projeto das trevas para a humanidade, né? E lá tem uma parte interessante que fala o seguinte, né? Numa reunião que eles estão, e tá o homem forte, né? Que acho que o povo já deve saber. Não. Agora tá carequinha. Que diz que tá doente. Barba, há quem diga que ele não está ele. Exatamente. O sósia dele, né? O tal sósia dele, que ninguém sabe o que é. Exatamente. Que na discussão eles falam exatamente isso. Olha que interessante. Deem tudo que eles quiserem. Deem benefícios, deem condições de ter, mas nunca deem proposta de trabalho ou estudo. E de ser, né? De serem pessoas melhores. Exatamente por causa disso, porque sem essas ferramentas, eles não adquirem conhecimento. Então, são facilmente dominados. Manipulados. O que a gente viu na pandemia? Uma galera toda tá nem aí. Eu estou na saúde, eu via muito, eu sei também de muitos casos, né? Em alguns postos, que as pessoas que estavam trabalhando viam corpos e corpos passando. Que os parentes estavam lá e não podiam entrar para ver. Muitos foram enterrados que ninguém faz ideia. E a juventude, não tem como falar dessa juventude que está aí. São os maiores protagonistas. Foi exatamente naquilo que você falou, né, do projeto deles, do vírus. Além de ser para dizimar a população, era uma forma de que quem produziu tivesse o antídoto para poder fazer a dominação. Falar, eu tenho um antídoto, eu quero tanto. Vocês vão pagar? Só que na ação do mal, o bem sempre atua, saiu pela culatra. Pois é. E não dá para a gente ficar indiferente hoje de perceber que, assim, as sombras está instalando o caos, né? Que é dentro disso que vocês comentaram, que vai lá, dá tudo que eles querem, mas aí eles bloqueiam a questão de você aprender, você ter acesso, e fazem as divisões de famílias, de gêneros e uma série de coisas. Assim, então, implantamos o caos para darmos a solução. Aquela agenda O que você comentou no outro podcast. Sim. Lembra? Uhum. Então, e as pessoas, né, nessa zona de conforto, elas querem essas facilidades. Só que a questão é que você fica refém de um poder que vai te dominar. Eu falo assim, eu te salvei, então agora você responde a mim. Começa na sua insegurança, né? Na sua própria insegurança. Então, nós vamos falar sobre um tópico e depois para as considerações finais. Já? Caramba, mas deu tempo de pôr fogo no parquinho? Não, mas a gente vai falar. Eu só quero que vocês tragam essa questão do autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo, Sócrates.
o conhecimento sobre as questões e o amor exercido, né? Aquele amor que você põe em prática. Mas antes disso, nós vamos falar novamente da nossa patrocinadora, parceira, amiga Karin Bevonese, da Clínica Ciência da Alma, Ciência e Espiritualidade unidas para seu bem-estar integral, promovendo então a harmonia entre corpo, mente e espírito. A gente só consulta. Entre em contato com a Karin Bevonese, os contatos dela estão aparecendo aqui no rodapé do nosso podcast, do nosso vídeo. Entre em contato, a Karin, ela vai dar uma atenção especial para cada um de vocês, diante da sua necessidade, nessa questão traumática, nessa questão psíquica, né? E espiritual também, energética, de alguma questão que você precise resolver com as terapias holísticas, com o magnetismo, com a apometria clínica também. Então, entre em contato com a nossa amiga Karin Bevonese, a Clínica Ciência da Alma. Então, aquilo que a gente estava falando sobre o autoconhecimento, o conhecimento sobre as questões, como a gente está trazendo e refletindo, não tem verdade absoluta, mas é algo para a gente pensar e que faça sentido. Deixa eu investigar mais, como as recomendações que nós trouxemos aqui. E o amor, Jorge? O que você, compreendendo aí tudo isso, pode trazer para nós? As ferramentas que realmente a espiritualidade fala que vão salvar a humanidade é conhecimento, autoconhecimento, amor ou prática do bem, né? Cara, falar de amor é complicado, porque a gente não entende o que é o amor. Mas se a gente praticar ele da forma que a gente entende, melhor, pensando na humanidade, tá feito. O Sul foi um grande exemplo da prática de um amor sem conhecer, né? A gente tem amigos nossos do colegiado que perderam tudo e estavam lá ajudando outros. O Brasil Paralelo tem uma programação que chama o Resgate, né? Que mostrar o que a mídia não mostrou. Você vê, assim, relatos extremamente altruístas. O cara, teve uma pessoa lá que ele perdeu toda a família. Toda a família. Só ele sobreviveu. Ele falou, mas por que eu sobrevivi? Deixa eu fazer alguma coisa, então, para ajudar aqueles que estão necessitados. Né? Então, ele praticou o amor, mesmo sabendo qual a extensão do amor. Então, na minha visão, mesmo que você não tenha conhecimento, não tenha o autoconhecimento, mas você pratique o amor, você já está ingressando na egrégora da luz. Pelo menos assim que eu vejo. É bem complicado isso, né? As pessoas entenderem, né? Bem, o conhecimento é tudo que está posto. Nem todo mundo tem acesso. E nem todo conhecimento... Ou não busca, né? Porque acesso hoje em dia, isso aqui tem tudo. Mas a diversão, a distração é mais convidativo do que você ler um livro, do que você se interessar por um tema, né? E a questão do autoconhecimento é você saber definir quem eu sou, quais as minhas emoções, quando eu me percebo ansiosa, quando eu me percebo irritada, quando eu não me deixo levar por uma situação. Não é verdade? Que a pessoa, quando ela não se conhece, ela nem entende os sentimentos, não sabe o que está acontecendo, ela não para se analisar, para pensar sobre determinadas atitudes que ela teve, né? Então, não tem. O autoconhecimento seria você dominar e conhecer as suas emoções e como você lida com elas. A humanidade hoje age por impulso. Age por impulso. Não é por razão, né? Parar, pensar aquela respiradinha de 1 segundo que faz uma grande diferença. Né? A orientação do Chico, né? A água da paz, né? Você quer xingar alguém, toma água. Exatamente. Porque aí você não entra nessa frequência, porque quanto mais pessoas entrarem numa frequência de sombra, maior a sombra se tornará. Qual é o problema que, aparentemente, o bem pensa... Visivelmente. que manda, né? Que vai bem, mas... O bem não, o mal, né? Pensa que manda e que está com o poder, mas o bem tem muito mais força do que isso, né? Então, é bem interessante a gente pensar sobre isso, como foi no caso da pandemia ou mesmo do Rio Grande do Sul. Então, é arregaçar a manga.
né? E lá, não só ser solidário ou esperar o caos chegar, mas você pode ser solidário com os seus familiares. Principalmente, né? Começa ali, né? Então, você ter uma boa relação ali, saber ouvir, ter paciência, ser tolerante, né? Às vezes, simplesmente você escutar uma pessoa, o que ela tem para falar, já alivia uma carga densa dela. Então, é muito importante a gente entrar nessa sintonia de paz, de luz, de harmonia. Só que, assim, a sombra está fazendo tudo ao contrário. Uhum. Mas se você tem conhecimento e autoconhecimento, você diz, não, eu não vou por ali, porque ali não é o caminho certo. E qual é o boom, assim, o boom desses eventos que está acontecendo? É para ver como a humanidade age. Se ela agir mais praticando bem, aumenta a nossa frequência, né? Aumenta a nossa frequência energética, e aí o bem consegue atuar e a gente se sintoniza melhor. Que é o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Um grande evento de solidariedade. Agora, nós vamos ter uma grande intervenção da espiritualidade, né? Que Maria vai vir, pediu permissão e vai vir atuando aí até o final do mês, né? Ela vai ter um momento aí que ela vai estar atuando com as falanges para fazer uma limpa na atmosfera, né? Você falou. Dia 31. É dia 31, né? Dia 31. Então, assim, para fazer uma limpa na atmosfera. Mas isso é porque ela é benevolente? Sim. Ela ama a humanidade? Sim. Mas porque também a humanidade, nesse processo de caos, tem as bolhas do bem que vão e faz a ação e aumenta essa frequência e eles conseguem fazer intervenções. Porque isso que ela vai fazer vai diminuir o impacto do segundo ceifador. Uma coisa interessante também, diante dessa que você falou de Maria, está sendo feito pesquisas ainda. Mas acho que a gente comentou sobre o tal do colisor de partículas. Sim. Ah, sim. Né? CERN. Né? E segundo pesquisas, foi aberto um portal para um mundo que não tem luz. Exato. E esses seres que estão aqui ainda na quarta dimensão, que são os mais pesados, vão ser mandados para lá. Então vai justamente melhorar a atmosfera psíquica do planeta. Também. Porque, assim, as pessoas precisam entender... Que é uma atuação da luz justamente para... amenizar. É que nem o Cristo é o cara. Exato. O que acontece aí? Como o degredo é algo que é processual, é longo, não é assim, você vai, você... Não. Eles estão sendo realocados no lado escuro da Lua, para de lá e para onde tem que ir. E o interessante é que, como você falou, não é pessoa por pessoa, é frequência vibratória. É Quem frequência. vibra naquela mesma sintonia. Exatamente. Então, todos reunidos lá. Vibra Vocês vão para lá, você vai para lá, vai para cá. Aí tem esse mundo paralelo que, na verdade, eles ficarão lá até... E à medida que o degredo for acontecendo, eles vão sendo realocados. Para diminuir, porque senão, assim, eu penso que eles se reuniram e viram que é muita pressão sobre a humanidade. Estamos aqui às cegas. Estamos às cegas. Porque a gente nasce, cresce, reproduz, morre. Esquece, né? E esquece, volta. O ciclo recomeça e a gente, você fica não dá. encarnação inteira Não dá, tentando né? descobrir qual é o Precisa- propósito da sua vida. Precisa ter luz, né? Clareza, né? Entendeu? Então, precisa ter muita intensidade de luz aí para que a humanidade, esses que estão despertando, começar para atingir 1/3, né? Muito bem. Para a gente conseguir manter aqui uma terra em regeneração. Porque também não é assim. Exatamente. Então, não vai falar, uma Não. terra regenerada. Não, vai ter muito trabalho. Sim, muito trabalho. E Vale quem pra caramba. ficar, vai A Magda já trabalhar. está fugindo. Você vai ficar. E você, Mas Magda? o que eu acho interessante, eu acho que aqui ou lá a gente vai estar junto. Vai porque, trabalhar com lá. a gente já certeza. percebe todo esse processo de trabalho que a gente tem realizado. Então, assim, gente, estamos de mãos dadas até o fim. E a espiritualidade também vem dando sinais, Sim. né? Vem dando diversos sinais para a gente mitigar o consumo das coisas, para a gente procurar sair da zona urbana e mais para a zona rural, né? Para a gente aprender a lidar com a terra. O que Eles vêm aconteceu dando no sul, né? sinais. Quantas cidades que agora não tem mais condições de subsistir estão migrando para o sul.
E o 2080 fala disso também, Fala, gente. fala. Fala muitas outras cidades. 2080 fala do vírus, fala dessa questão do Oriente Médio, né? Dessa coisa de que a coisa ia ficar mais intensificada. O inimigo invisível. O inimigo invisível que é o vírus, né? E fala, inclusive, Não. do posicionamento do Brasil nessa história toda, Exato. né? Como o Brasil, que tem essa visão religiosa, vai se comportar perante todos esses acontecimentos, né? Então, fala de tudo. Na E verdade, nós o Brasil estamos na vai linha de agregar frente. todo mundo, O né? que eu estou falando do inimigo invisível é aquele que eles falam no livro, que vai unir as nações. Meteoro. É. Ah, tá. Nibiru. Ah, É exatamente não, isso. eu associo o inimigo invisível ao vírus. No Apocalipse chamam de absinto. Absinto. É, aquele que a gente Mas falou teremos vários tantos nomes. fatos, né? Tantos fatos. Ah, esse é só um dos, né? É só um dos. Aí, agora que, assim, parece-me que estava programado, né, para até o final do ano que vem o segundo ceifador chegar, né? Mas aí isso é uma interpretação minha. Por que está tendo essa intervenção? Porque mesmo durante a pandemia, a gente quase atingiu 7% de frequência de fraternidade. Né? E eu acredito que o Sul também contribuiu para isso, né? Essa questão que aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso a gente falando aqui de Brasil, né? Uhum. Porque afora a gente não tem muita... E você, Magda? Então, eu entendo o seguinte, que quando você fala de amor, lógico, é um sentimento muito amplo, a gente tem como referência Jesus, mas, antes de tudo, eu entendo que você precisa ter o auto-amor. Porque se você não tem esse auto-amor, você não consegue expandir esse sentimento para as outras pessoas. Então, a partir do momento que você se coloca no... E o amor, eu entendo que é essa questão de você se colocar no lugar do outro, que aí entra a fraternidade, a solidariedade. A empatia. E né? aí você se vê no todo, né? Se amando, lógico, em primeiro lugar, porque assim, a gente dá aquilo que a gente tem. Sim. Lógico bom que ou de para a ruim. gente é um treinamento, porque você aprende a cada dia. E nosso trabalho, principalmente na apometria, a gente aprende muito isso, né? Sim. Porque, assim, os casos que são tratados, você reflete você pensa, olha, essa situação, deixa eu ficar mais atenta em relação a isso, em relação a essa outra questão. Então, eu acho que quando você expande essa linha de pensamento, eu acho que é um treinamento bom para você começar a pensar no que é o amor, no que esse sentimento maior que Jesus passou para a gente, né? Sim. E que a gente, assim, está há tanto tempo galgando e tentando aprender e buscando. Porque, na verdade, é uma busca também, né? Sim. Dentro da gente mesmo, lógico, a gente sabe que a gente tem essa essência, mas a gente se perde no meio do caminho. E aí, quando a gente vê que há essa possibilidade de você se conhecer, você se amar, fica um processo mais fácil de você passar isso para o outro, né? Aí você começa a se olhar, né? É isso que Jesus fazia. Ele fazia a gente se olhar e agregava pessoas, né? Sim. Muito bem. A gente está partindo exatamente aqui para finalmente, né? Para as considerações finais. Vocês vão falar ainda, caso queiram falar algum contato ou alguma mensagem, mas também quero falar do EA, do Espiritualistas e Apômetras. É o nosso grupo, nós fazemos atendimentos de apometria, também de magnetismo, terapêuticos no Instituto. E a gente quer disponibilizar esse espaço aqui onde nós estamos fazendo esse podcast para vocês, para que então venha conhecer e participar aí dos cursos, dos trabalhos, dos atendimentos. Só você seguir também o nosso @espiritualistas e apômetras no Instagram, para que você também tenha as informações para que também agende aí para 2025, que a nossa agenda já está para janeiro. Mas os atendimentos terapêuticos, eles se dão semanalmente, tá bom? Então a gente agradece muito a vocês. Jorge, um teaser final aí para o próximo podcast ou algo que você acha que a galera precisa refletir? Eu acho que é reflexão mesmo, né? Porque assim, a gente tentou falar um pouquinho do pré-apocalipse, né? E a gente sabe coisas que vão acontecer, né? Quer dizer, sabe não, a gente já tem
informações, né? De que está planejado. Que está planejado, né? Eles trabalham, a espiritualidade sempre trabalha em cima de planejamento, né? Previsão. Por quê? Porque, inclusive, consciências de outros mundos, né? Os famosos extraterrestres, também estão atuando para nos ajudar. Então, eles já viveram isso nos mundos dele. Vieram trazer as experiências deles. Né? Então, nós não estamos sozinhos, nunca estivemos. Até, eu acho que a gente já falou, num dos livros, eu não lembro qual que é, no final, o Guardião Jamar faz uma menção de desde quando Cristo está no comando dessa embarcação. Não é há 2000 anos atrás. É há muito mais tempo. Sim. Desde quando Nibiru bateu em Tiamat. Exatamente. Faz muito tempo. Que ele mudou o próprio planeta. Exatamente. Então, se a gente não olhar assim e falar, poxa, vamos colocar assim, eu tenho como me mudar, eu posso mudar. E isso vai reverberar nos outros. É o que a gente tem feito. Isso que nós estamos fazendo aqui, esse trabalho todo, que para nós é uma alegria enorme, é para tentar exatamente fazer com que as pessoas dê aquela respirada aqui de um segundo, né? Precisamos mudar. Muito E bem. o próximo vai ser Vai ser mais legal. pós-apocalipse. Será? Vamos ver. Esperamos que não, né? Mas os fatos que estão aí, né? Vamos fazer um podcast Vamos deixar já marcado no plano astral. Bacana. Ô Sérgio, você vai com a gente ou não? Você vai ser o diretor lá também? Tá dizendo que vai. Tem um monte de gente que fala, nossa, eu tenho medo de morrer. Plano astral. Foi engraçado. Ontem no serviço, eu fiz um comentário e a pessoa foi lá falar para outra pessoa, falou sobre espíritos, né? Falou, nossa, gente, eu tenho medo de espírito. Eu falei, quer dizer que você tem medo de você mesmo? Eu acho que esse é o maior medo de si mesmo. Exatamente. E você, Magda, considerações finais, aí a reflexão. Tem uma história no final do Efeito Isaías que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte, que numa Olimpíada especial em 1998, então tinha um grupo de crianças que iam fazer uma modalidade. Olimpíada? Especial. Especial. As Paralimpíadas, né? As Paralimpíadas. E aí ele disse assim, que essas crianças iam fazer uma modalidade de corrida pela forma como ele descreve. E aí, quando foi dado o comando, elas saíram correndo dentro das suas limitações e um caiu logo no começo. Um deles parou no meio do caminho, olhou e voltou. Os demais olharam para aquele que estava voltando e viram também o colega que estava caído. Todos voltaram, se deram as mãos e continuaram. E todos chegaram na linha de chegada ao mesmo tempo. Interessante. Então, isso é para dizer que a gente unido, a gente é mais forte. Sim. Né? É verdade. E nessa solidariedade, nessa contribuição uns com os outros, eu acho que abrange mais e expande, melhor dizendo, as possibilidades de um momento melhor para as nossas vidas, né? Porque isso a gente está plantando todos os dias. Sim. Né? Principalmente para nós que temos um pouquinho de conhecimento, que a gente já não está mais inserido na bolha geral das Matrix, situações. né? A gente já tem uma consciência de uma série de questões. de questões. E esse trabalho que nós fazemos aqui, com essa divulgação, com essas discussões, com esses debates, esses entendimentos, eu acho que essa é uma forma de a gente fazer chegar nas pessoas esses entendimentos também para abrir as mentes, né? Então, eu convido todos que venham, que participem, que assistam. Deem like. E se inscreva e compartilhe. Inscreva, deem like. Ser, Exatamente. assim, muito Olha os joinhas. enriquecedor para todos nós. Gratidão, Magda. Mari? Pois é, eu acho que nesse contexto todo, para tentar amenizar e melhorar um pouco a nossa realidade, é você voltar-se para si, né? Olhar para você, olhar para suas sombras,
e buscar a cada dia se tornar uma pessoa melhor. Você agindo dessa maneira, você vai... É como se fosse um efeito contaminação, um efeito borboleta, Efeito né? borboleta. Há uma expansão. Se você, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente doméstico, no seu ambiente familiar, você passa a ter atitudes mais voltadas para o amor, para a fraternidade. Lógico que você vai ter os momentos explosivos também, afinal de contas, estamos aqui na terceira dimensão. Mas você tem consciência de que aquilo te afeta e afeta o seu entorno, você vai sempre procurar dar o seu melhor. E dando o seu melhor, isso vai virar um efeito cascata, que se todo mundo adotasse uma postura assim, principalmente aqueles que têm mais consciência, que muita gente não sabe nem por que está aqui, não sabe nem o que é o planeta, não sabe nem onde mora, né? Verdade. Né? Minhas crianças sabem que eles moram em São Paulo, no Brasil, num planeta chamado Terra, no Sistema Solar. Todo dia é uma coisa que a gente decora, porque as crianças não sabem onde moram. Quando você pergunta, eles não fazem nem ideia. Para já estar trazendo esse conceito de que há vida além da matéria. As pessoas precisam ter clareza disso. Ai, tenho medo de espírito. Ai, tô apavorada. Meu, você... Tenho medo de morrer. Tem medo de morrer. Você vai voltar para sua realidade, né? Quando você morre. Então, assim, você tem medo de uma coisa... É macumba, é não sei o quê, é coisa ruim. Não é diabo, não é nada disso. Jesus ressuscitou para nos mostrar que existe uma vida além deste corpo. Ele não veio usando o próprio corpo, ele veio em espírito materializado, né? Tanto que logo nas primeiras vezes que ele se manifestou, ninguém podia tocar nele. Ele dizia, não estou pronto. Ele usou uma frase que eu não me recordo agora. Não me toque, pois ainda não ascendi ao Pai. Exato. Então, o que era isso? Ele não estava pronto, ele estava se materializando ali, né? Ele tem potencial para isso, ele é um espírito crístico. Então, é dessa maneira que a gente tem que olhar, né? Trabalhar as suas emoções, se perceber e praticar a sua melhor versão para que a humanidade ascenda e a gente saia dessa condição de provas e expiações e inicie um planeta em processo de regeneração, que vai durar aí milhares de anos, a depender das escolhas humanas. Porque é que nem o Greg retrata no livro A Matriz Divina. As nossas emoções, os nossos pensamentos, como nós fazemos parte desse todo, nós estamos interligados, essas emoções e esses pensamentos que a gente tem, essas atitudes, elas reverberam. E aí contamina toda a atmosfera. Se isso não fosse verdade, a espiritualidade não estaria aí trabalhando uma limpeza energética no planeta. Nós não trabalharíamos isso na apometria, com os campos de força, sim, fazendo a limpeza. Por quê? De onde é que vem isso? Vem das nossas emoções, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Então, a pergunta é, o que você está pensando? O que você está sentindo? E qual é a sua escolha? É esse o meu recado aí para o pessoal. Gratidão. Refletir. Terminamos com uma mensagem muito boa, positiva, né? Inspiradora. E nós agradecemos vocês e pedimos que, como o Jorge falou, deem um like, se inscrevam, compartilhem e até o próximo podcast. Grande abraço, pessoal!